E agora, para fazer, então, um panorama do cenário econômico dentro e fora do Brasil, gostaria de convidar aqui ao nosso palco o superintendente de pesquisa macroeconômica do Itaú. Seja muito bem-vindo, Fernando Machado Gonçalves. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Em nome do Itaú, agradeço o convite. Bom, acho que a ideia é a gente gastar a próxima meia hora aqui discutindo um pouco o cenário brasileiro, obviamente com um viés aqui de entender os temas econômicos que influenciam o mercado imobiliário. Queria começar, no entanto, com uma discussão um pouco mais ampla, falar do cenário internacional, que eu acho que tem condicionado muito aqui o nosso cenário brasileiro, né? E descrever um pouco a vocês a volatilidade, que não está indo aqui, não sei se... Foi. As motivações para a grande volatilidade que a gente tem tido nos mercados, né? Nós temos origem dessa volatilidade, basicamente, em mudanças de percepção com relação ao cenário americano. Isso é um tema que nos influencia aqui muito frontalmente, né? Nós temos uma influência muito direta no câmbio brasileiro, que acaba impactando o cenário de inflação, acaba impactando o cenário de juros e impacta vários setores da economia brasileira. E o que está acontecendo nos Estados Unidos no momento é o seguinte: temos uma trajetória de desaceleração, fica bem clara por esse gráfico à esquerda, que a geração de emprego nos Estados Unidos, chamado payroll, vem desacelerando. O que chamou a atenção é que, no último dado, teve uma desaceleração mais abrupta. Você teve 114 mil empregos sendo gerados no mês, e isso foi abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava algo como 180 mil. Então, isso trouxe um pessimismo muito grande, uma reação violentíssima do mercado, eu diria até desproporcional ao tamanho da desaceleração que houve. Aquele momento em que o câmbio brasileiro foi para 5,80 tem tudo a ver com essa percepção de que os Estados Unidos poderia estar entrando numa grande recessão. Bom, dados mais recentes já mostram que isso provavelmente não é o caso. Então, o gráfico à direita ele mostra um dado mais recente de vendas no varejo nos Estados Unidos, a linha laranja, muito forte. Ajudou a tirar um pouco da mesa esse cenário de pouso forçado, de desaceleração forte. Voltamos para um cenário anterior de pouso suave. Isso é muito importante aqui para nós, porque os Estados Unidos é um país, a moeda americana é um pouco diferente, né? Uma moeda típica, quando um país está indo bem, a moeda se fortalece, quando ele está indo mal, ela se enfraquece. Nos Estados Unidos é igual, só que se os Estados Unidos se enfraquece muito, o dólar volta a se fortalecer, porque gera uma aversão a risco tão grande no mundo que o dinheiro flui para os portos seguros, flui para os Estados Unidos. Então, é muito importante aqui a gente ter certeza, né, se o cenário é de um pouso suave ou um pouso forçado. Se for um pouso forçado, uma recessão mais abrupta, o dólar tende a se fortalecer, o real tende a se enfraquecer, a gente volta para um cenário que a gente viu momentaneamente lá, de um câmbio que chegou em patamares como 5,80. No Itaú, a gente tem a visão de que é um pouso suave, ou seja, o câmbio, a gente projeta no fim do ano 5,50, embutido nesse cenário que nós temos, tem essa visão mais benigna sobre a desaceleração americana. Acho que os dados, de modo algum, corroboram ainda uma recessão forte. Tem que piorar muito os dados americanos para a gente ir para um cenário feito esse. Temos, sim, uma alta da taxa de desemprego esperada nos Estados Unidos. O gráfico à direita, inclusive, sugere que, a partir de agora, quedas nas vagas existentes na economia americana vão estar associadas ao aumento da taxa de desemprego. Eu acho que há risco, portanto, de novos sustos no mercado. O mercado reagir excessivamente a dados que certamente vão vir mais fracos, e, na verdade, a ambição do Banco Central americano, ao manter os juros altos, é que isso aconteça. Você só não quer que isso aconteça de maneira exagerada, né? Então, eu espero novas volatilidades no mercado, né? Tanto cambial quanto bolsa americana. Eu acho que podem haver novos sustos na medida em que, mesmo um cenário de pouso suave comece a se consolidar, mas comece a ser interpretado como possivelmente algo mais sério, né? Bom, aí falando um pouquinho de Brasil nesse contexto, né? Eu acho que o câmbio, como eu mencionei, ele foi lá dos
5,50 para 5,80, está voltando, né? Voltou para um nível até abaixo desse. Teve muita influência do cenário internacional, mas, obviamente, aqui nós temos nossos temas domésticos muito relevantes, que nos impactam aqui muito. E todo mundo sabe que o principal desequilíbrio macroeconômico no Brasil são as contas públicas. É o tema que a gente mais discute. A fixação dos economistas é nesse tema. A gente tem o gráfico ali à esquerda mostrando a trajetória de alta da dívida como proporção do PIB aqui no Brasil. Quer dizer, é uma alta de 3% a 4% do PIB por ano. É muita coisa num país que não está em guerra, não tem pandemia, não tem nenhuma razão para ter uma trajetória altista tão forte assim. Agora, o que é interessante é que, apesar disso, e essa trajetória, a gente no Itaú já projetava algo parecido com o que está aí na tela há muito tempo, apesar disso, o ano passado foi um ano de percepção de um risco baixo aqui no Brasil. O risco país caiu, ele começou a cair, em particular, quando foi anunciado o arcabouço fiscal pelo ministro Haddad no ano passado. No gráfico à direita, isso aparece naquela linha preta, é uma métrica do risco país, do prêmio de risco aqui do Brasil. Notem como ela caiu, né? E ficou num nível extremamente baixo. E notem ainda que essa medida de risco país tem uma relação muito forte com o câmbio. O câmbio terminou o ano passado em 4,85. Olhando de hoje, parece até uma outra era, mas foi final do ano passado, em grande medida porque o risco país estava muito baixo, né? Parecia haver uma certa leniência ali no mercado de que as coisas estão muito bem, apesar de ter um problema fundamental aqui, que é o aumento da dívida acontecendo. O que ocorreu esse ano é que o risco país voltou a subir, de repente, né? Ele subiu em duas grandes etapas. A primeira, quando houve a revisão da meta fiscal de 2025, era um superávit de 0,5%, passou para zero. Diria a vocês que eu não conheço nenhum economista que estivesse fazendo contas que tivesse uma projeção que o governo ia conseguir entregar essa meta. Ao mesmo tempo, se revisar uma meta do final de 25 em abril de 24, passa um sinal de falta de compromisso, aumenta o risco país. Houve uma segunda pernada de piora quando o governo tentou mandar a MP, que tentava eliminar o crédito do PIS/COFINS, né? Isso acabou gerando reação de empresários importantes do Brasil, dizendo, olha, não dá mais para fazer ajuste fiscal só pelo lado da receita, é preciso olhar o lado do gasto. E é o que a gente está, nesse momento fazendo, olhando o lado do gasto, né? A gente vai ter, agora no dia 31 de agosto, a PLDO, em que o governo deve anunciar um congelamento de gastos na ordem de 26 bilhões de reais. Acho que o mercado, de modo geral, está olhando se a gente vai ter um detalhamento disso, ou se vai ser algo que não está detalhado. Se não tiver muito detalhado, parece mais retórica do que algo concreto. O fato é que, ao discutirmos gasto, não só apenas receita, foi suficiente para o risco país parar de piorar. A gente começou a ter a discussão que a gente precisa ter, que é como segurar gastos, como evitar uma trajetória altista que evite aquela dívida continuar subindo. Então, a discussão está indo para o lado certo. Foi suficiente para estancar a piora do risco país. Notem que ficou andando de lado ali. E notem ainda que o gráfico à direita, ali numa econometria enfim, ocular, digamos assim, sugere um câmbio próximo a 5,30. Né? O câmbio foi muito mais do que isso, quer dizer, a linha laranja superou muito a linha preta ali. Está voltando agora. Mas notem que tem algo mais acontecendo no Brasil do que risco fiscal, né? Você tem o risco externo, que a gente já discutiu aqui, mas eu acho que tem um outro risco que também gerou muita volatilidade cambial e que também vai condicionar muito o que vai acontecer para frente com inflação, com juros, que é o risco relacionado à condução da política monetária, né? No Brasil, a gente vai ter uma transição agora na presidência do Banco Central. A gente não sabe ainda o nome do novo presidente, embora tudo indique que vai ser o Gabriel Galípolo, que é um dos diretores do Banco Central indicados pelo governo Lula. A gente não sabe ainda como é que vão ser as ações dele. Há uma desconfiança, né, havia uma desconfiança de que pode haver uma leniência maior com a inflação, pode não haver. Quer dizer, são dúvidas muito relevantes que acabam trazendo um risco país relevante. A gente vê também uma retórica do governo que gera volatilidade, uma retórica do tipo, quando trocar o presidente do Banco Central, vou poder cortar juros. Isso certamente, quando acontece esse tipo de discurso, o câmbio se desvaloriza, né? Então, a gente está, digamos, num momento, um compasso de espera aqui sobre como é que vai ser esse novo comando do Banco Central. Diria até que, na margem, as notícias são positivas. O Gabriel Galípolo, que é o
frontrunner para o cargo, tem feito um discurso mais duro com inflação, tem feito um discurso mais duro com relação a expectativas de inflação. Isso tem ajudado o câmbio, sem dúvida alguma. Está começando a diminuir a distância entre o câmbio e o fundamento fiscal. Estamos voltando para o fundamento fiscal como uma grande razão para o câmbio ter desvalorizado esse ano mais do que outras razões. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre a parte de política monetária, e tem muita discussão nesse momento que certamente impacta aqui o setor imobiliário sobre juros, né? Eu queria primeiro destacar o seguinte: a inflação no Brasil ela está alta. A gente projeta 4,2% de inflação no final desse ano, no ano que vem também 4,2%. A meta de inflação é 3%. Ainda está dentro da banda de tolerância, a banda de tolerância vai até 4,5%. Mas notem que tem uma composição difícil ali. Você tem uma inflação de serviços muito alta, né? A linha amarela no gráfico à esquerda mostra isso. É uma inflação meio descontrolada do lado de serviços, né? E serviço é um setor da economia muito intensivo em mão de obra. E mão de obra, obviamente, com isso, com dinâmica salarial mais apertada, né? Isso acaba impactando o preço de serviço. É o setor mais intensivo em mão de obra. Então, acho que isso explica um pouco por que serviços estão com essa dinâmica, o mercado de trabalho muito apertado. O gráfico à direita mostra que as expectativas de inflação, que nada mais são do que pesquisas que o Banco Central faz com agentes econômicos, nós do Itaú temos lá, botamos lá nossa projeção, mas tem centenas de outros analistas que fazem isso, o Banco Central tira uma mediana, isso é a expectativa de inflação, é o que tem no gráfico à direita. A gente vê que ela está muito desancorada, né? Ela está muito distante do 3% em todos os horizontes de tempo. Diria até que começou a reancorar um pouquinho, né? A expectativa de 2025 tem um pouco a ver, sim, com a postura que o Galípolo tem demonstrado, mais dura com a inflação. E é importante que essa reputação de conservadorismo com a inflação seja construída para que ajude a reancorar as expectativas. Mas o quadro, olhando de hoje, é uma inflação alta, com uma composição ruim, com expectativas desancoradas. Portanto, um quadro que é muito difícil de discutir corte de juros. Antes, até deixa eu mencionar uma inflação mais pertinente aqui para o setor imobiliário. Aqui a gente tem no gráfico à esquerda o IGP, aí tem o INCC e compara isso com o IPCA. Temos numa tabela aqui embaixo o que a gente espera para o IGPM e para o INCC. O INCC ele tem uma composição que é mais ou menos metade materiais, metade mão de obra, né? Então, o tema de mão de obra ali, de pressão salarial, acaba impactando bastante o INCC. A gente vê uma aceleração do INCC esse ano e no ano que vem para patamares próximos de 5%, um pouco por causa disso, né? Tem um lado que nessa composição de materiais e mão de obra que eu queria chamar a atenção. O lado de materiais, a gente está tendo uma redução significativa de preços de insumos aqui no Brasil, em particular, de vários setores, mas em particular na indústria de aço, né? Isso tem muito a ver com a entrada de produtos chineses. E aqui a gente mostra que, de fato, muitos setores da economia brasileira estão tendo queda de preço e aumento de importação, de volume importado, né, de produtos chineses. Aqui a gente aborda vários setores, alguns não são muito pertinentes aqui nesse fórum, mas indústria química, plásticos, metais, indústria têxtil, automotivo, são setores que estão sendo muito impactados pela enxurrada de entrada de produtos chineses com preços baratos, em particular para o setor imobiliário. Eu acho que o tema do aço é muito relevante. E eu não espero nenhuma grande mudança aqui. Eu não acho que a China está com excesso de capacidade de produção em vários setores, está com o modelo industrial exportador, novamente, que prevalecia antes de 2008. Então, aqui, acho que a gente tende a ter um pouco de pressão baixista dos materiais, né? Então, esse é um primeiro ponto. Por outro lado, a questão do mercado de trabalho é muito pertinente. Aqui eu uso uma pesquisa do setor de construção, mostrando que os fatores considerados mais limitativos para a construção no Brasil, havia uma percepção de que era a demanda, isso está diminuindo, e está crescendo muito a percepção de escassez de mão de obra, que exatamente é o que pressiona o custo de trabalho, né, e pressiona ali o INCC num componente importante, que é o custo do trabalhador, né? Então, você vê que o setor tem essa visão também de que isso tem sido um limitante importante, tá? E eu acho que aqui
a gente também tem uma demora, né, para melhorar, no caso. A gente vai ter, por um lado, materiais tendem a puxar um pouco para baixo, por outro lado, custo do trabalhador aqui com uma taxa de desemprego baixa não parece ser algo que vai mudar tão rápido. Tá? E num quadro feito esse, e agora sim falando de juros, né, mostrei para vocês uma inflação que está alta, próxima do topo da banda de tolerância, com uma inflação de serviços alta, uma taxa de desemprego baixa no Brasil, com expectativas desancoradas. Esse não é um quadro de cortar juros, né? Eu acho que o cenário de cortar juros, que a gente achou, em certo momento, que poderia ocorrer, ele saiu da mesa. Eu acho que não tem muita discussão de corte de juros no Brasil. Tem que mudar bastante as variáveis econômicas para a gente voltar a falar de corte de juros. No Itaú, a gente tem um cenário de juros em 10,5%, tá? Até o final do ano de 2025, é o que a gente projeta. O mercado financeiro, o que está precificado nas curvas de juros, é mais do que isso. Ali aparece no gráfico à esquerda, em azul, que o mercado precifica uma alta de juros, né? Há uma discussão muito intensa acontecendo nesse momento, se vai precisar de alta de juros ou não. A nossa visão é que, quando a gente simula modelos do Banco Central, a gente tenta fazer exatamente o exercício que o Banco Central está fazendo, né? A gente não chega a números que levam à necessidade de alta de juros a partir daqui, considerando um câmbio próximo aí dos 5,50, que é o que a gente projeta. A tabela à direita mostra diferentes níveis de câmbio na primeira coluna, qual que é o IPCA que a gente convergiria, né, com os juros em 10,5, na coluna do meio, e depois qual que é a Selic necessária para trazer a inflação para a meta, dado um determinado nível de câmbio. O que dá para ver ali que é um câmbio de 5,55, que é o que está ali na última simulação que o Banco Central fez. A inflação vai para 3,2, é muito próximo da meta de 3. Não precisa subir muito juros. Agora, se a gente tem um câmbio lá para 5,70 de maneira mais sustentável, aí o quadro começa a mudar. Você começa a ter uma inflação que se afasta mais da meta, você começa a ter a necessidade de um ciclo que seria mais ou menos de pelo menos um ponto percentual, que já é uma coisa mais razoável de imaginar que o Banco Central possa fazer. Então, eu acho que o que vai definir muito aqui sobre juros é basicamente o que vai acontecer com o câmbio, né? E a nossa visão é de um câmbio de 5,50 no fim do ano. O que a gente pode estar errado aqui? A gente pode estar errado no cenário americano, né? A gente tem que ficar muito de olho se a gente vai ter um pouso suave ou um pouso forçado. Um pouso forçado tende a ser associado com um câmbio mais desvalorizado. A gente tem que estar atento a temas fiscais, embora eu acho que o esforço de gastos não deve trazer para baixo o risco do país, mas também não deve continuar atrapalhando. Então, esse é um outro risco. E o terceiro risco é o Banco Central. A gente tem que acompanhar se, de fato, o Banco Central vai ser conservador com a inflação ou não. A gente viu ali que, quando há sinais de falta de conservadorismo, o câmbio desvaloriza, né? Então, eu diria que são os três principais riscos que poderiam fazer o câmbio ir para um patamar acima de 5,70, ficar nesse patamar, e aí a gente teria, sim, uma discussão técnica importante de alta de juros. Senão, a gente vê com certa dificuldade a alta de juros, tá? Teria que ser uma justificativa do tipo: o novo presidente do Banco Central quer construir sua reputação, quer fazer com que as expectativas de inflação longas se ancorem. Não é a maneira muito típica que os bancos centrais atuam. Então, a nossa visão é que o mais provável aqui é um juros parado, né? Acho que é uma discussão em aberto, que eu queria chamar a atenção, muito importante para o setor imobiliário. Não é uma discussão de queda de juros, é uma discussão de juros parado ou subindo, né? Então, mudou bastante essa discussão. Com relação aos juros real, tá, que eu acho que aqui pode ser relevante também uma discussão, a gente tem alguns modelos dos juros real para horizontes mais longos, né? Aqui, na realidade, a gente tem um modelo para NTN-B de 5 anos. O que a gente tem como resultado ali, né, considerando o nível da taxa Selic, PCA, risco país, juros neutros, etc., é uma NTN-B que ficaria entre 5,5 e 6. Né? A gente não tem nenhum gatilho que a gente consiga enxergar que traria esse juros real do Brasil para níveis mais baixos de forma sustentável. Acho que o tema ali de um risco país elevado garante, basicamente, que a gente não vai ter uma volta para níveis muito mais baixos de juros real. Tá? Bom, dito tudo isso, é um cenário desafiador de alguns riscos relevantes do lado fiscal, do lado monetário e também do setor externo, digamos assim. Agora, o Brasil tem ido bem.
O Brasil tem crescido bastante. O crescimento do segundo trimestre, que ainda não foi divulgado, a gente estima que foi de 0,9%. O gráfico à esquerda mostra ali que varejo está indo muito bem, que na margem o setor de serviços está acelerando, a indústria também. O varejo, eu acho que tem sido, ou o consumo, né, em geral, tem sido um pilar fundamental para a gente ter uma performance boa esse ano. A gente projeta um crescimento de 2,5% no ano. Agora, notem que a gente vê uma desaceleração na segunda metade do ano relevante, né? Tem sido um pouco esse o padrão. Em anos anteriores, aparece ali também, desacelera na segunda metade do ano. E esse ano, eu acho que temos alguns fatores que explicam o consumo mais forte no início do ano. Salário mínimo acima da inflação no início do ano, antecipação de precatórios, que ajudou o consumo das famílias. Um ambiente de negócios que parecia melhor no início do ano, havia uma perspectiva de corte de juros maior do que o que a gente está discutindo agora. Então, a gente vê uma segunda metade do ano mais desafiadora em termos de crescimento, né? Então, de todo modo, assim, 2,5% de crescimento, acho que é um crescimento bastante bom diante desse quadro de incertezas que a gente está vendo. Falando um pouquinho do mercado de crédito, né, com juros altos, notem que aqui eu divido em 3 mercados, né? O mercado de concessão de crédito da pessoa física, no gráfico à esquerda, notem como subiu, né? Acho que havia uma demanda reprimida ali por crédito que começou a ser desfeita, começou a ter realmente um aumento de crédito quando os juros começou a cair. Agora está dando sinais que vai ficar oscilando de lado, né? O gráfico à direita, por outro lado, pessoa jurídica, mostra que investimento no Brasil não está indo muito bem, né? Você está tendo uma queda na concessão de crédito da pessoa jurídica. Isso é uma indicação de que o componente investimento, esse motor importante para o futuro, não está indo tão bem na margem. E no meio tem a concessão de crédito habitacional, que está subindo bastante. Esses dados não são do Banco Itaú, vale mencionar, são do sistema financeiro como um todo, né? Está tendo uma alta bastante relevante aqui, alguns sinais de, enfim, busca por market share dos diferentes bancos. Eu não vou me estender muito aqui, tem meus colegas aqui do Itaú que vão falar mais detalhadamente sobre fontes de financiamento para o setor imobiliário, mas eu queria destacar que é um setor que está tendo uma concessão de crédito acima dos demais, né? Está tendo uma força importante. Tem a ver, obviamente, que é um crédito, aqui no caso do habitacional, com um lastro muito claro, né? Então traz uma certa garantia em relação a outros tipos de crédito. Mas, enfim, acho que é um tema para ser elaborado aí nos próximos painéis do evento. Bom, a inadimplência da pessoa física, ela parou de cair, é o gráfico à esquerda em cima, na linha preta. Notem que a inadimplência do crédito habitacional é muito mais baixa, né? Sempre, estruturalmente mais baixa, a linha verde no gráfico à esquerda. Então, tem discussões que, com juros parando de cair, a inadimplência, de modo geral, não continua caindo, mas no crédito habitacional nunca subiu muito. É um crédito realmente muito diferente, exatamente por ter uma garantia muito superior, né? Então, acho que isso também ajuda a entender um pouco a dinâmica diferente desse tipo de crédito. Aqui alguns dados do mercado imobiliário da cidade de São Paulo, mostrando o crescimento de lançamentos e vendas no segmento médio e alto padrão. Os gráficos mostram ali baixa renda, em particular, tendo altas relevantes, mostram a importância de programas do governo nesse setor, tá? Então, só aqui alguns dados que eu achei que valia a pena trazer sobre o setor. E eu queria concluir aqui só destacando o seguinte: eu não falei muito de temas políticos aqui, né, mas nós temos uma desaceleração, uma queda importante na aprovação do governo, aparece no gráfico à esquerda. A reprovação do governo também subiu, embora na margem tenha tido até uma queda. Aqui a gente usa muitas pesquisas com métodos diferentes, a ideia é não se basear em nenhuma pesquisa específica, mas acho que é uma certa clareza que teve uma queda na aprovação do governo. É um ano também que a gente tem eleição municipal, em que o partido do governo tenta recuperar um espaço perdido nas últimas 2 eleições. Portanto, um cenário que é difícil imaginar que seja coerente com grandes cortes de gastos, né? Não é a gente está discutindo gasto no Brasil, é o que a gente tem que discutir, mas, politicamente, é difícil imaginar que esse esforço acabe levando para realmente uma contenção de gastos mais expressiva. A dinâmica política não parece ser essa. E aí o que eu acho que é importante, e voltando na discussão lá do juros real, por exemplo, que o modelo que a gente mostrou aqui, isso
isso significa que o risco país que subiu, né, no início do ano subiu do início do ano para cá, dificilmente volta. Ele não vai voltar porque a gente bateu numa espécie de um muro na estratégia de melhorar o lado fiscal por receita. A gente vai ter dificuldade de cortar gastos, a dívida, portanto, vai ter uma dinâmica difícil. Então, o risco país fica elevado. Na prática, o que isso significa? Significa que os ativos brasileiros vão estar trabalhando com prêmios de risco mais elevados, ou seja, o juros real não tem nenhum gatilho muito grande para trazer ele para baixo. A Bolsa, embora tenha performado bem nos últimos dias, vai ter uma certa dificuldade de mudar de patamar de valuation. O câmbio também, né, que começou o ano em 4,85, acho que é muito difícil voltar para patamares próximos disso, acho que é 5,50, pode oscilar um pouco. Se por acaso a gente estiver errado aqui, o Brasil subir juros, eu acho que certamente o câmbio aprecia mais do que esses 5,40, cai um pouco abaixo disso. Mas é um cenário que vai estar operando com risco mais elevado, um prêmio de risco maior na economia brasileira, um pouco o que a gente enxerga de modo mais qualitativo aqui, sem fazer grandes projeções numéricas. Tá? E aí, fazendo projeções numéricas agora, para concluir, eu mostro os dados dos últimos anos e projeções de 24 e 25. Destaco ali que a gente vê um PIB de 2,5, né, esse ano. Um ponto que eu não mencionei, tivemos uma grande calamidade no Rio Grande do Sul, que em certo momento nos fez pensar em revisar o PIB para baixo. A verdade é que maio foi um mês terrível no Rio Grande do Sul, mas junho e julho a recuperação meio que fez essa integral zerar, né? Então, a gente não tem mais um viés de revisar para baixo por causa dessa calamidade. Temos uma visão que ano que vem o Brasil cresce um pouco menos, 1,8%. Isso porque deve ter um impulso fiscal menor, né? Discussão de mais contenção de gastos. A gente não está vendo cortes de juros, né? Quer dizer, o impulso que houve de cair o juros de 13,75 para 10,5 não vai ter um impulso similar no ano que vem. Então, isso justifica um PIB um pouco pior no ano que vem do que esse ano. Ainda uma taxa de desemprego bastante baixa, influenciada por, inclusive, programas sociais, pessoas saindo da força de trabalho. Isso garante também uma pressão inflacionária em serviços e uma inflação que fica ali beliscando o limite superior da banda de tolerância. Isso sugere que vai ter muito pouco espaço para discussões de corte de juros no Brasil. A gente vê um juros estável em 10,5. Acho que a discussão é se vai ter alta ou se não vai, né? E nossa visão, olhando de hoje, é que não deve ter, mas é uma discussão muito viva, né? E muita gente boa, inclusive, dizendo que deve ter alta de juros nos próximos meses. Tá? Bom, ali eu destaco também a trajetória da dívida crescente, né? E destaca um câmbio que fica de lado, em torno dos 5,50, apesar do fundamento fiscal ruim do Brasil. E aí eu acho que tem muito a ver com a última linha dessa tabela, que é um resultado externo muito positivo que o Brasil continua tendo, né? Quando a gente exporta muito mais do que a gente importa, entra muito dólar no Brasil, o dólar fica abundante, o preço do dólar tem dificuldade de subir. Ou seja, o câmbio tem dificuldade de desvalorizar. Isso é algo que segura um pouco, compensa um pouco os fundamentos locais aqui, a parte fiscal ruim, faz o câmbio... Ele oscila muito, mas ele não tem tido uma tendência nos últimos anos, né? Ele tem ficado... não é 5, 6, 7, 8, fica oscilando ali no intervalinho. E a gente projeta 5,50 no fim desse ano e no próximo, lembrando que embutido aqui tem essa visão de que o mundo não vai entrar numa grande recessão, os Estados Unidos vai conseguir fazer o pouso suave, né? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer, pessoal. Eu tenho um último slide aqui. Essa apresentação certamente vai ser disponibilizada aqui, mas quem quiser, já tenho aqui um QR Code que pode ser utilizado para baixar a apresentação, tá bom? Agradeço e muito obrigado pelo convite novamente por estar aqui. Obrigado.